Olá e bem-vindos! Hoje a gente analisa um material bem denso. Um guia de prevenção de riscos para equipes de limpeza. Ele foi feito para gestores, para engenheiros de segurança que querem montar um programa de segurança que seja de fato eficaz. E olha, o ponto de partida é muito bom. É um documento super completo, quase uma enciclopédia da segurança no setor, né? Com certeza. Cobre tudo, desde organização do trabalho, riscos de circulação, até perigos mais específicos, como químicos, elétricos, biológicos. A base técnica é muito sólida. Eu concordo. A estrutura é lógica, bem detalhada, serve assim perfeitamente como uma referência técnica ou para garantir conformidade. Uhum. O que eu gostei bastante foi como ele diferencia os riscos que vêm da atividade do cliente daqueles que são da própria limpeza. É uma distinção crucial que muito material por aí ignora. Sim, isso é um ponto alto. Mas e sempre tem o mais, né? Essa robustez toda pode acabar escondendo uma fragilidade na hora de aplicar na prática. Exatamente. O material estabelece uma base técnica sólida para a segurança, mas ele poderia ser reestruturado para focar mais no fator humano e na aplicação do dia a dia, sabe? Para se tornar mais memorável e eficaz para o pessoal que está lá no campo. Certo, vamos explorar isso um pouco. O que significa focar mais no fator humano se o guia já está, cheio de regras para proteger as pessoas? Significa mudar um pouco a perspectiva, sair do o que são os riscos para como o meu colaborador vivencia esses riscos. Entendi. A estrutura de agora, organizada por tipo de perigo, elétrico, químico, ergonômico, é perfeita para um engenheiro de segurança que precisa consultar algo específico. É uma biblioteca. Uhum. Mas o colaborador lá na ponta, ele não vive o trabalho em capítulos, né? O dia dele é um fluxo contínuo, onde vários riscos se sobrepõem o tempo todo. Então o perigo é que esse guia, justamente por ser tão bem organizado tecnicamente, Exato. acabe virando um documento de consulta que fica na prateleira do gestor, em vez de ser uma ferramenta viva na mente do trabalhador. Isso. Ninguém vai parar no meio de uma tarefa e falar: peraí, preciso consultar a seção 1.4.2 sobre manuseio manual de cargas. Não funciona assim. Não mesmo. A pessoa está descarregando o veículo, preparando os químicos, se movendo no espaço do cliente, talvez lidando com um piso molhado e um cabo elétrico ao mesmo tempo. Para ela, não são 3 riscos de 3 capítulos. É a realidade de um momento só. Faz todo sentido. Então a pergunta que o guia tem que responder não é quais são os riscos, mas sim o que eu preciso saber e fazer agora, nesta etapa do meu trabalho. Entendi. Então a sugestão não é jogar o conteúdo fora, de jeito nenhum, mas reempacotar. Exatamente. Em vez de uma enciclopédia, a gente transformaria o guia num manual mais narrativo que segue a jornada de trabalho do colaborador. Perfeito. A ideia é essa, é que a segurança se torne parte da história do dia de trabalho e não um apêndice técnico, sabe? Sim, fica mais orgânico. Exato. A neurociência mostra que a gente aprende e retém muito melhor com histórias, consequências lógicas do que com listas. Se a gente contextualiza os riscos dentro da rotina real, a chance do conhecimento ser aplicado na hora certa aumenta muito. Vamos deixar isso mais concreto. Como seria essa estrutura narrativa na prática? A gente pode começar pelo mais óbvio. Em vez de capítulos por tipo de risco, teríamos capítulos que seguem a cronologia do trabalho. Tá. Imagina um primeiro capítulo chamado O Início do Turno, do deslocamento à preparação. Gosto do nome. Aqui a gente juntaria de forma bem fluida os riscos de circulação rodoviária lá da página 11, o transporte de material da página 12, talvez mostrando com fotos como amarrar direito uma escada no veículo e a preparação do trabalho da página 8. Sei. Aí incluiria a verificação dos rótulos dos produtos químicos da página 28. É tudo o que o colaborador faz antes mesmo de chegar no cliente. É isso. A informação de segurança é entregue na ordem em que ele precisa dela. E seguindo essa lógica, o próximo passo seria a chegada no local. Uhum. Poderíamos ter uma sessão tipo intervenção no cliente, navegando em território desconhecido. Perfeito. E nesse capítulo a gente combina a circulação dentro do local de trabalho do cliente, da página 15, com a habilidade de identificar perigos que não estavam previstos. Os imprevistos, claro.
É aqui que o guia ensinaria a ler o ambiente, procurar cabo exposto, piso escorregadio que o cliente deixou, uma porta que abre para fora num corredor apertado, entende? O plano de prevenção deixa de ser um documento e vira um mapa daquele lugar. Um mapa destacando as zonas de perigo. Ótima analogia. E a gente pode ir além do texto, né? O guia tem umas ilustrações boas, como aquele desenho sobre posturas corretas. Como isso se encaixa? A gente poderia pegar essas ilustrações e transformar num módulo visual, quase como uma história em quadrinhos, chamado Movimente-se com Inteligência. Boa! Em vez de só listar os riscos no manuseio manual, a gente criaria uma sequência visual que mostra: é assim que você pega um saco de lixo, flexionando os joelhos. É assim que você empurra o carrinho, usando o peso do corpo. Certo. E é assim que você descarrega o equipamento do veículo, mantendo a carga perto do corpo. A gente está transformando uma lista de não faça num guia prático de faça sim. O aprendizado fica muito mais intuitivo. Isso muda completamente a percepção. Deixa de ser um manual de regras para ser um manual de como ter sucesso no seu trabalho com segurança. E essa ideia de capacitar o colaborador me leva a outro ponto. Diga. Se o guia agora segue a jornada dele, como a gente prepara ele para os desvios, para os riscos que não estão no manual? Ótima ponte, porque isso nos leva direto ao nosso segundo ponto principal. A abordagem de catalogar os riscos é ótima, bem exaustiva, mas o documento ganharia um impacto muito maior se deslocasse o foco. Deixar de ser só uma lista de perigos conhecidos? Isso, e passar a desenvolver uma mentalidade de caça aos riscos na equipe. Uma mentalidade de caça aos riscos. O que isso quer dizer na prática? O guia já lista dezenas de perigos, de amianto a radiações. Isso já não é o suficiente. Listar é essencial, claro, mas cria uma dinâmica de segurança que flui de cima para baixo, sabe? A gestão informa, o engenheiro mapeia, o colaborador obedece. Certo. E isso, sem querer, pode gerar uma postura passiva. O funcionário é treinado para evitar os perigos que foram apontados para ele, mas não para procurar ativamente por novos perigos. Entendi o ponto. O guia até menciona situações não previstas, mas trata como exceção. Em ambientes dinâmicos, o não previsto é a regra. Um cliente mudou um móvel, tem uma obra inesperada, um vazamento novo. Certo. Então a crítica é que o guia prepara a equipe para uma prova com consulta, mas o trabalho real é uma prova surpresa todo dia. Exatamente essa a questão. E se a resposta não está no livro, o colaborador pode não saber como agir. Ok. A sugestão é introduzir um framework, ferramentas que capacitem cada colaborador a ser um agente de segurança proativo. A segurança precisa ser apresentada não só como seguir regras, mas como uma habilidade de pensamento crítico aplicada ao ambiente. É uma mudança de mentalidade. É mudar de o que me disseram que é perigo para o que eu, com meu conhecimento, vejo que é perigoso neste exato momento. Isso é uma mudança cultural e tanto. Mas pode parecer meio abstrato para um gestor. Como a gente traduz isso em ferramentas práticas que ele pode implementar amanhã? Podemos começar com algo bem simples, bem visual. Inspirado na ficha de posto da página 9, a gente poderia criar uma ferramenta chamada Checklist 5 Minutos para a Segurança. Ok, gosto da ideia. Seria um cartão de bolso ou um quadrinho branco no carrinho de limpeza. Antes de começar a tarefa numa área nova, o colaborador responde a 3 perguntas. 1. O que está diferente hoje neste local? 2. Quais são os 3 maiores riscos para mim agora? E 3. Eu tenho o EPI correto para esta tarefa específica. Gosto da simplicidade, mas conhecendo a rotina corrida, como um gestor garante que a equipe não trate isso só como mais um formulário para preencher rapidinho, perdendo o propósito da reflexão? Essa é a pergunta-chave, e a resposta está na liderança. Não é um formulário para ser entregue, é um ritual para ser praticado. Entendi. O supervisor não pergunta, você preencheu o checklist? Ele pergunta o que você identificou no seu checklist de 5 minutos hoje. Ah, isso muda tudo. Muda. Transforma a ferramenta de uma obrigação burocrática num ponto de partida para uma conversa sobre segurança. Mostra que a percepção do colaborador é valorizada.
Isso me lembra outra coisa. O guia foca bastante na análise de acidentes que já aconteceram, como no anexo 4. Mas essa é uma abordagem reativa, né? Totalmente. Uma cultura de segurança de ponta, ela se baseia no relato de incidentes que quase aconteceram. Os quase acidentes. A gente precisa implementar uma sessão no treinamento sobre lições aprendidas de quase acidentes. Incentivar o relato sem culpa é uma mina de ouro de dados preventivos. Eu lembro de um caso numa indústria que um funcionário relatou que quase escorregou numa manchinha de óleo. Sei. A investigação descobriu um microvazamento numa máquina que, se não fosse pego, podia ter causado um acidente gravíssimo. O relato do quase evitou o de fato. E como se incentiva esse relato? Muitos funcionários têm medo de reportar qualquer coisa por receio de punição. Mudando a conversa, o guia fala em controle e acompanhamento da prestação. A gente pode transformar isso. Em vez de o supervisor ir a campo só para verificar a qualidade, ele tem que ser treinado para ser um coach de segurança. Um coach de segurança, gostei. A pergunta dele muda de "o trabalho está bem feito?" para "qual foi a situação mais arriscada que você enfrentou hoje?" Como nós, juntos, podemos eliminar isso para amanhã? Isso é muito poderoso. Reforça que ele é parte da solução. Exato. E essa ideia de colaboração não precisa parar na equipe interna, certo? Não mesmo. O que me leva ao nosso terceiro e último ponto, a interação com o cliente. Exatamente. Porque essa cultura de segurança proativa, quando bem feita, se torna um diferencial competitivo gigante. E isso nos leva à análise do plano de prevenção. Certo. O conceito é um ponto forte do guia, mas o potencial dele seria maximizado se a gente o posicionasse não só como um requisito de conformidade, mas como uma ferramenta estratégica para construir parcerias com os clientes. Sim, a seção 2.3 descreve o plano de prevenção de uma forma bem processual. É um documento obrigatório para gerenciar a interferência de atividades para cumprir a lei. E na prática, muitas vezes o cliente encara isso como mais um papel para assinar antes do trabalho começar. E aí a gente perde uma oportunidade de ouro. A abordagem atual, embora correta do ponto de vista legal, posiciona a segurança como um problema da empresa de limpeza que precisa ser gerenciado no espaço do cliente. Entendi. A pergunta que a gente devia fazer é: como transformar essa obrigação em algo que agrega valor? Como fazer o cliente pensar, uau, essa empresa não está só preocupada com os funcionários dela, ela está preocupada com a segurança do meu ambiente como um todo. Então a sugestão é reenquadrar o documento, talvez até o nome. Exatamente. E se em vez de plano de prevenção, a gente chamasse de plano de parceria de segurança? A mudança é sutil, mas a intenção que ela comunica é radicalmente diferente. A dinâmica muda. A empresa de limpeza deixa de ser um fornecedor cumprindo um requisito e passa a atuar como uma consultora proativa. O discurso muda de "esses são os nossos riscos no seu espaço" para "vamos analisar juntos os riscos deste ambiente para que seja mais seguro para a sua equipe e para a nossa." Isso soa muito bem na teoria. Mas como se vende essa ideia para um cliente que está ocupado, que só quer limpeza feita com o mínimo de interrupção possível? Com ações concretas que demonstram valor imediato. Por exemplo, depois da inspeção conjunta, em vez de só preencher o formulário, a empresa de limpeza poderia apresentar um relatório de diagnóstico de segurança, de uma página. Ok. E esse documento não só detalharia os riscos para a equipe de limpeza, mas apontaria de forma construtiva uns 2 ou 3 riscos que afetam os próprios funcionários do cliente. Dê um exemplo. Algo como: durante nossa análise, notamos que a iluminação da escada de serviço está fraca, o que é um risco de queda para todos que a utilizam. É uma consultoria gratuita que mostra um nível de cuidado que vai muito além do contrato. E essa abordagem mais consultiva pode até abrir portas para novas receitas. É uma forma inteligente de identificar oportunidades de venda de serviços com maior valor agregado. Sem dúvida. Se a análise revela, por exemplo, um risco de contaminação por descarte inadequado de seringas num ambulatório,
como mostra uma das figuras do dia. Certo. A empresa pode oferecer, além da limpeza, a gestão completa desses resíduos, fornecendo os contenedores adequados, treinamento especializado. O plano de prevenção vira uma ferramenta de diagnóstico que leva a soluções mais completas e lucrativas. Isso transforma o centro de custo de segurança num potencial centro de lucro. É brilhante. E a comunicação disso para o cliente é chave. Aquele fluxograma da página 45, por exemplo, é muito interno, né? Sim, aquele fluxograma é para o gestor. Para o cliente, a gente precisa de outra coisa. Poderíamos transformá-la num material visual, um infográfico, chamado Nossa Abordagem Colaborativa para um Ambiente de Trabalho Mais Seguro. Perfeito. Esse material mostraria de forma simples como o planejamento conjunto beneficia as duas empresas, reduz acidentes para todo mundo, melhora a conformidade legal do cliente, garante a continuidade das operações e, no fim, aumenta a produtividade. Transforma a burocracia numa narrativa de valor compartilhado. Excelente. Acho que cobrimos bastante coisa. Para a gente fechar, vamos recapitular as 3 sugestões-chave que podem levar este material de um ótimo guia técnico para uma ferramenta de gestão que realmente transforma. A primeira é uma mudança estrutural. Sair de uma enciclopédia de riscos para um manual narrativo, reestruturando o conteúdo em torno da jornada diária do colaborador. O objetivo é tornar a segurança mais intuitiva, prática e fácil de lembrar na hora H. A segunda é uma mudança cultural. Evoluir de uma abordagem reativa, que só lista perigos, para a criação de uma cultura proativa. Isso significa capacitar cada colaborador com ferramentas simples, como o checklist de 5 minutos, para que ele se torne um caçador de perigos. E a terceira é uma mudança estratégica. Transformar o plano de prevenção de um documento formal de conformidade em uma poderosa ferramenta de parceria. Reenquadrá-lo como um plano de parceria de segurança para agregar valor, construir confiança com o cliente e até identificar novas oportunidades de negócio. 3 mudanças que, juntas, não só melhoram o documento, mas podem transformar a forma como a segurança é vista e praticada em toda a organização. Fica o nosso convite para você implementar essas sugestões e, claro, se desejar, pode submeter a nova versão para uma nova rodada de análise. A gente vai ter o maior prazer em acompanhar essa evolução.